Bom, essa é a primeira questão que eu queria colocar. A segunda questão que é importante, é um esclarecimento sobre a situação política, vários dados da situação política, que hoje são mal interpretados ou podem facilmente ser mal interpretados, né? Nós já dissemos aqui que dentro do bloco golpista abriu-se uma luta muito grande, né? De um lado nós temos aí a Lava Jato, o Janot, determinados setores do STF, a Globo, né? E com certeza os setores mais importantes do imperialismo estão com esse bloco. E do outro lado nós temos o Temer, o PMDB, etc. e tal. Num primeiro momento, a burguesia, logo depois do golpe, a burguesia partiu para a burguesia que eu digo a burguesia mais ligada ao imperialismo partiu para um ataque no sentido de tirar o Temer, né, e botar um governo que fosse capaz de realizar as reformas que o Temer efetivamente não está conseguindo realizar. Essa luta chegou no impasse porque o sistema político de conjunto opôs uma reação muito grande a essa tentativa. E até o momento, né, nada disso é seguro, não dá para fazer uma caracterização definitiva. A burguesia deixaria aí o Temer e procuraria criar as condições para uma reformulação do regime político. Nós temos que entender o seguinte: para a burguesia, o problema não é simplesmente tirar o PT. O próprio PT alimenta essa fantasia. Tirar o PT é um aspecto. O primeiro problema é que o PT tem mais votos do que a direita. Então, isso daí em si já é um obstáculo. Se o PT chega ao governo, isso coloca uma série de obstáculos para colocar em marcha uma determinada política que corresponde aos interesses do imperialismo. Mas isso não é suficiente. A burguesia quer uma reformulação integral do regime político. É preciso ter um regime político, esse seria o plano A, digamos assim, onde os partidos mais pró-imperialistas possam governar durante um certo período e aplicar uma política de completa devastação da economia nacional, né? O que eles querem o que eles gostariam é ter uma situação como eles têm atualmente na França, do ponto de vista parlamentar, que a situação francesa ela é complicada, né? Que é ter uma maioria neoliberal que seja capaz de de atender todas as exigências do imperialismo. O problema para isso daí é que, no Brasil, há a divisão interna da burguesia, que é um país muito grande, um país com uma certa descentralização política, com oligarquias regionais, com interesses conflitantes, com sindicatos poderosos, com um partido de esquerda muito grande como o PT, você precisaria limpar o terreno de todas essas coisas para colocar uma força política que é totalmente antipopular, porque o imperialismo é antipopular. A gente viu que a aplicação das reformas do Temer voltou todo mundo contra os golpistas, né? Eles procuram esconder esse fato, mas a rejeição que o Temer enfrenta na situação política é uma rejeição ao golpe. Digamos assim, é um veredito sobre o golpe. A população condena o golpe. À medida que ficou claro que o golpe era esse ajuste fiscal brutal do Temer, o ataque à CLT, a terceirização e agora a aposentadoria, privatizações e sabe-se lá mais o que, um monte de coisa que ele está fazendo, ofensiva política, cassação de direitos democráticos, ofensiva ideológica, escola sem partido, sei lá mais o que, todo mundo que estava meio
hipnotizado pela propaganda da burguesia, que cria um clima num dado momento, abriu o olho e falou, não, isso aqui é um desastre total. Então, como é que você vai montar um regime que atenda a esses interesses que são totalmente contrários aos interesses da maioria da população? Você precisa modificar o regime. O regime atual, nós já falamos mais de uma vez, que é o regime da Constituição de 1988, que na verdade é um determinado pacto político, se esgotou, acabou, não existe mais. E o país está numa etapa complexa de transição para um outro regime, que não se definiu ainda, mas que se mostra numa série de coisas. E nós temos que interpretar os acontecimentos políticos desse ponto de vista. Por exemplo, o colapso aí do Janot, onde apareceu que pessoas ligadas a ele estavam mancomunadas para pegar o Temer no pulo, né? Isso daí é produto dessa luta. A mala de dinheiro do Guedel Vieira é produto dessa luta. Quer dizer, tudo o que acontece é o resultado da luta que está sendo travada, que é uma luta interna fortíssima dentro da burguesia pelo controle do regime político. Por exemplo, nesse momento, todos os jornais estão anunciando aí o fim do PMDB, né? Porque a quantidade de pessoas do PMDB implicadas em denúncias e que estão para serem indiciadas, prenderam o Guedel ontem, etc. e tal, tudo isso daí é uma demonstração da tentativa de uma ala dos golpistas de acabar com o PMDB, que é o partido central do regime político brasileiro, sempre foi desde o fim da ditadura militar em 1985. Sem acabar com o PMDB, é muito difícil chegar nessa conclusão. Então nós temos aqui, na realidade, duas lutas que acontecem ao mesmo tempo. A luta do conjunto de um setor amplo dos golpistas contra o PT, que é uma ameaça muito grande a todos os setores, e dentro do golpe, a luta entre os setores mais abertamente pró-imperialistas e os setores que são esses setores ligados ao PMDB que respondem aos interesses regionais, à média burguesia, etc. e tal. Então, por exemplo, a denúncia contra o Guedel não resolve em nada o problema do movimento operário, não vai resolver em nada, não vai fazer avançar em nada. Porque você vê que muita gente continua achando, tem gente que continua achando, que está em marcha no país uma luta contra a corrupção. Então, acharam a mala do Guedel, pronto, mais um passo na luta contra a corrupção. Se o pessoal conseguisse imaginar quanta mala de dinheiro tem aí para ser achada e que nunca vai ser achada, ele não ficaria feliz, né? Porque é meio absurda essa ideia. Por exemplo, muita gente está decretando a morte da Lava Jato com a queda do Janot, né? Já tinha sumido do mapa aí o Teoriza Vasquez também. Então o pessoal acha que tudo isso vai acabar. A perseguição contra o PT, pelo que nós estamos vendo aqui, não dá nenhum sinal de que vai acabar. Todo um setor da burguesia que apoia o Temer, apoia também a destruição do PT. Então precisaria ficar de olho. Lógico que o conflito interno da burguesia é um fator político importante. Num certo sentido, a gente pode atribuir a esse conflito o fato de que o golpe não avançou muito mais do que ele avançou até agora. E olha que ele já avançou bastante. Há muita divergência, muita crise, né? Há muitos interesses em jogo e é difícil que o pessoal faça toda essa operação. Mas eles estão seguindo. A reforma política é parte dessa operação. Finalmente, a reforma política saiu menos catastrófica do que eles estavam prevendo, né? Na questão da reforma política, a gente deve destacar que eles acabaram fazendo uma coisa estranha, que é a seguinte:
num país onde todos os partidos fundamentais do regime estão sendo acusados de tudo quanto é bandalheira, os únicos partidos que foram colocados fora do parlamento, por assim dizer, são os partidos de esquerda, que não estão envolvidos em nenhum tipo de coisa. E a imprensa cinicamente fala que a reforma política é uma tentativa de moralizar o regime político. Quer dizer, fortalecendo o PSDB, o PTB, o PP, Como? Como é que vai moralizar o regime político? Então, mas nós devemos aqui, num certo sentido, agradecer o fato de que a luta interna da burguesia brecou uma reforma política maior até o momento, né? Toda a situação ela está indefinida por causa dessa crise interna da burguesia. Nós vimos os acontecimentos. Teve ataque contra o PMDB, contra o PT, contra a Lava Jato, contra todo mundo, contra o Temer. Chega uma hora que a pessoa fala, mas quem que está atacando toda essa gente? Parece que tem É que, na verdade, é uma luta, não é um setor atacando todo mundo. Um ataca, outro responde, etc. e tal. Então, nós vamos ter que ver até que ponto isso daí... como é que isso daí se desenvolve, né? Como é que isso daí chega a ser definido.